Bom, julgamento da revisão do Fundo de Garantia continua no STF e eu posso dizer com tranquilidade que nós já temos o terceiro voto e vai seguir a linha do relator, tá? Manter o entendimento de que a correção do Fundo de Garantia tem que ter como piso, no mínimo, tá? A remuneração aí da caderneta de poupança, mas sem retroativos e sem necessariamente acompanhar a inflação, tá? Eu quero que você assista rapidamente o voto do ministro Cássio Nunes e se eu pudesse resumir, porque inclusive é o único voto do dia, porque o ministro Cássio Nunes pediu vista do processo, daqui a pouco eu te explico mais detalhes, eu diria as palavras do próprio ministro. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Acompanhe comigo o voto do Cássio Nunes, ministro Cássio Nunes, sobre a ADI 5.090, que trata da revisão do Fundo de Garantia, do índice de correção do Fundo de Garantia. Por isso, na sequência, o voto do eminente ministro Nunes Marques. Senhora Presidente, ministra Rosa Weber, pessoa de quem saúdo todos os ministros dessa corte, senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, senhora Secretária da Seção, senhores advogados, boa tarde a todos. Senhora Presidente, antes de mais nada, quero parabenizar o voto do eminente relator, ao qual eu reputo que trouxe uma solução muito inteligente e que desafia os argumentos trazidos pela Advocacia Geral da União em quase toda a sua inteireza, ou seja, Sua Excelência propõe uma solução que não atinge os eventos pretéritos, apenas exorta ao Poder Legislativo que tente adotar medidas para promover uma compensação dessas perdas e não impacta o presente, porque após a legislação que integrou a remuneração do FGTS, à distribuição dos lucros, já é de conhecimento público que, pelo menos nos últimos 5 anos, a remuneração do FGTS, ela sobeja a remuneração da poupança. Então, Sua Excelência traz uma solução para um evento futuro, né, uma realidade econômica que possa eventualmente ocorrer, em que, com a remuneração dos juros dentro do Brasil em um patamar bastante inferior ao que hoje é praticada, essa remuneração do FGTS, que conta com a TR 3% e mais ainda a distribuição do lucro, ela não consiga atingir a remuneração da poupança. Por outro lado, eu acredito que todos os ministros tenham recebido esse material, mas mais especialmente o meu gabinete, porque eu seria o primeiro a votar. Eu recebi um vasto material ontem, vindo do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, através da Advocacia Geral da União, em que faz um apelo, né, de que não conseguiu ainda concluir a sua análise em relação a um eventual déficit que a União enfrentaria num cenário em que ela seria obrigada a complementar esses depósitos fundiários. E me deparei com números um pouco assustadores, inclusive para o ano 2024, em que a União, eventualmente, teria que complementar entre 1,5 bilhão e 5,4 bilhões, argumentos como a elevação da taxa de juros para os mutuários, né, que são aqueles que mais necessitam de habitação no Brasil, aqueles que recebem entre 1 e 4 salários mínimos, né, sendo eles 85% dos que utilizam financiamentos para a casa própria com recursos oriundos do Fundo de Garantia, e desses 76% são titulares dos depósitos fundiários. Então, diante dessas informações, que eu já adianto que não me impressionaram e continuo impressionado com o voto do relator. Preste atenção, já está claro como é que vai ser o voto do ministro Cássio Nunes, né? Pelo visto, é daí para menos. É do voto do relator acompanhar, se for o caso, pode ser que surpreenda e seja, inclusive, no sentido de manter como está, porque ele se diz preocupado aí com o que foi apresentado para ele, quanto aos cenários por vir, não é?
e com essa necessidade de complementação de 1,5 a 4 bilhões, alguma coisa nesse sentido, podemos ser surpreendidos, inclusive, negativamente, né? De ele decidir votar de modo ainda, digamos que, pior do que votou o relator ministro Barroso, né? Pior no sentido de entender que a remuneração pode ficar abaixo da caderneta de poupança, da inflação e etc. Lembrando, voto do ministro Luiz Roberto Barroso, voto do ministro que acompanhou André Mendonça, é que a remuneração seja de, no mínimo, igual à remuneração da caderneta de poupança. Mas ele continua, para terminar, rapidamente. Não, mas, de qualquer forma, diante de algumas circunstâncias, um brocardo que todos nós já ouvimos, né, que canja de galinha e cautela não faz mal para ninguém. E segundo, porque não só a lei de regência, que diz que esse ajuste tem que ser feito anualmente, mas o próprio relator no seu voto, nos fundamentos, ele também consigna, né? Isso não é feito mês a mês, é feito após um ano. Então, o balanço é feito após um ano e a remuneração não poderá ser inferior àquela da caderneta de poupança. Então, o que eu trago é um pedido de vista que não deve demorar, apenas para complementar essa análise desses argumentos, em prestígio ao que a União vem alegando, mas com a certeza de que o pedido de vista não traz, e aí a título de informação, absolutamente nenhum prejuízo, em razão do ajuste não ser feito mensalmente. Ou seja, votando isso na próxima semana ou na semana seguinte, não trará absolutamente nenhum prejuízo para os titulares de depósitos fundiários, uma vez que, sagrada vencedora a tese trazida pelo eminente relator, esse ajuste só será feito em meados do ano de 2024, alcançando a inteireza do exercício de 2023. Então, senhora presidente, eu pediria mais um tempo para analisar esses dados. Está só dizendo que vai pedir vista, vai demorar para devolver 1, 2 semanas, e isso não vai prejudicar os trabalhadores quanto ao entendimento ali e o desenrolar do julgamento, tendo em vista que a remuneração ela acontece não exatamente mensalmente, mas anualmente, né? A gente remunera considerando o ano anterior, e que isso não vai prejudicar os trabalhadores exatamente esse atraso, essa demora na continuação do julgamento. Bom, o julgamento foi suspenso novamente, agora, considerando esse pedido de vista do ministro Cássio Nunes. Nós teremos provavelmente que aguardar mais 1 ou 2 semanas para o retorno do julgamento, né? E aí seguir, mas do que o ministro já votou está claro para mim. Eu acho que qualquer leigo entenderia assim do que ele disse, que o voto dele é no sentido do voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, de considerar esse limite, esse patamar da caderneta de poupança, né? Inclusive impressionado, inclusive pensando no que eu já trouxe aqui num vídeo anterior. O vídeo anterior é esse aqui, se não viu, veja aqui no canal, que é aquela relação de lucro, né, e de remuneração do Fundo de Garantia dos últimos 5 anos aí, demonstrando, a Caixa demonstrou para o Barroso e para o STF, os outros ministros, que foi objeto da sua defesa contra a ADI 5.090, que nos últimos 5 anos a remuneração do Fundo de Garantia foi superior à caderneta de poupança e na maioria desses 5 anos superior inclusive ao IPCA e, portanto, à inflação. Tá? Considerando os 5 anos, já disse aqui, essa prescrição dos 5 anos é o que pegaria, mesmo que fosse considerado algo a ser devolvido aos trabalhadores quanto ao retroativo, né, quanto ao que está para trás. Lembrando, a decisão do Barroso é que a ordem para que a remuneração seja de, no mínimo, a remuneração da caderneta de poupança seja prospectiva, para frente a partir do julgamento, né, como eu disse aqui em outros vídeos. Então, pelo que está aqui, pelo que eu vejo da fala do ministro Cássio Nunes, ele vai acompanhar, assim como André Mendonça, o Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso. E, num pequeno intervalo, o ministro Luiz Fux também falou, né? E, no mesmo sentido, disse que se impressionou com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, mas isso eu explico em outro vídeo aqui no canal, por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar todas as notificações no sininho aí, ative todas para não perder nada, porque eu vou continuar acompanhando, explicando. Tomara que as coisas melhorem e que a decisão seja melhor para os trabalhadores, porque por enquanto a gente tem realmente uma melhora, né, quanto ao índice se manter ao mínimo a remuneração da caderneta de poupança, mas não tem retroativo, deixando a cargo de uma negociação coletiva entre governo e órgãos de classe ou do Congresso Nacional. Não é?
bem ruim, né? Ou melhor, bem ruim, porque isso vai demorar. Pode demorar e pode nem vir, inclusive. É acompanhar para ver. Seria esse o terceiro voto, não é? E pelo que eu estou vendo aqui, do que a gente está acompanhando, serão 3 votos para dar parcial, né, provimento aí à ADI 5.090, no sentido de determinar o limite da caderneta de poupança para remuneração do fundo de garantia, mas, infelizmente, não deferir aos trabalhadores, conceder aos trabalhadores o retroativo, nem que seja de no mínimo 5 anos, considerando a prescrição quinquenal de 5 anos, que eu já expliquei aqui em vídeos anteriores e vou trazer em outros vídeos aqui no canal, com certeza, porque aqui você entende sobre direitos, com quem defende direitos. Não tem aventureiro por aqui, gente. Lido com muita seriedade, responsabilidade e transparência, sem fazer oba-oba, porque direito é direito e a gente tem que lidar com cautela, na linha do que disse o ministro, né, sobre direitos, e com muita responsabilidade. E eu faço isso há mais de 10 anos na minha advocacia, não seria diferente agora. Tá certo, gente? Vamos aí, vamos seguir, manter os ânimos firmes aí, não desanimar, continuar trabalhando para uma nação mais próspera e mais justa para os trabalhadores e para quem mais precisa nesse país tão cheio de desigualdades. Continue acompanhando aqui no canal, assim que eu tiver novidades, vou trazer outros vídeos, outros temas. Tem alguns detalhes em algumas falas de hoje que eu quero trazer nos próximos vídeos. Continue acompanhando, vai valer a pena. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais!